Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, com muita alegria estamos disponibilizando o culto virtual de março de 2023. As férias terminaram e estamos retomando todas as nossas atividades na igreja. Também lembramos que estamos na Quaresma. É um período de reflexão sobre o maior presente que Deus poderia dar a seus filhos e filhas, a vida de seu filho. Ele tem sido muito bondoso para conosco. Por isso, agradecemos, lembramos da Bíblia Sagrada o texto de João 3,16 que nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossos cultos presenciais acontecem aos domingos, às 10 horas na Catedral. Terças-feiras, às 14h30, temos culto da terceira idade e sextas-feiras à tarde, nosso templo está aberto para oração. Terminamos a campanha de jejum e oração por todas as igrejas da segunda região. Somos exortados a continuar orando pelas comunidades metodistas. Lembramos que em março comemoramos o Dia Internacional da Mulher, momento importante para que a luta pelos direitos das mulheres seja uma tônica e que não haja violência contra elas. Nosso culto desse mês conta somente com a participação de mulheres. Queremos convidar a todos e todas que estejam presencialmente na Catedral. Nada substitui a comunhão com os irmãos e as irmãs. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes do mês, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos, ofertas podem também ser entregues pelos meios virtuais, por depósito bancário ou chave Pix. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Queremos adorar ao nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos. Queremos te agradecer, Deus, por todas as mulheres que estarão vendo este vídeo ou aquelas, ó Pai, que não se encontram neste momento. Pai, tu criaste homens, tu também criaste as mulheres. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a tua mão de poder venha ao encontro de cada uma delas, sustentando, ó Pai, com teu braço forte. Paizinho querido, aquelas que se encontram sós, aquelas que estão acompanhadas com seus esposos, aquelas que estão com seus filhos, mas também por aquelas que não estão com seus filhos. Venha ao encontro de cada uma delas. Pai, tu conhece cada coração, tu conhece cada mente. Por isso nós te pedimos, venha ao encontro não somente das mulheres, mas de todas as famílias. Cada pessoa, ó Pai, estenda a tua mão de poder. Venha ao seu encontro. Tu sabe do que nós necessitamos. Tu sabe, ó Pai, daquilo que cada uma precisa alcançar
com teu amor santo. Por isso nós te pedimos, derrame o teu bálsamo santo sobre a vida de cada uma delas, sobre a vida de cada um de nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino 341 do Inário Evangélico. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Toda essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. Toda essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo dos céus provas da graça que vem de Deus. Toda essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. Toda essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim, na cruz foi Cristo morto por mim. Bom dia, irmãs e irmãos. A paz do Senhor esteja com todos e todas. O texto da nossa reflexão desta manhã está no Evangelho de João, capítulo 4, os versículos de 1 a 30. Nestes versículos é narrada a história, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E a história desta mulher apresenta circunstâncias que nós devemos considerar. Samaria e Judeia eram duas regiões que viviam em permanente conflito pela sua diferença cultural e religiosa. Também devemos observar a ousadia demonstrada por Jesus ao conversar com uma mulher, e mulher de Samaria. E, finalmente, observar a própria mensagem de Jesus, que supera todas as discriminações culturais, étnicas, de gênero, qualquer outra. Uma das principais características da mensagem de Jesus, das boas novas, é que na visão do reino de Deus não há discriminações.
e todos devem tratar-se como irmãos e irmãs e servir-se mutuamente. O texto nos diz que Jesus deixou a Judéia, indo para a Galiléia. E para isso ele decidiu passar pela Samaria. E quando chegou a Sicar, como estava cansado, sentou perto de um poço de água. E era a hora sexta, ou meio-dia, quando o sol está mais forte e a sede aumenta por causa do calor. Jesus estava só. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E nesse momento chega uma mulher da região para tirar água do poço. E a mulher deve ter achado estranho ver um judeu sentado ali. Mas o assombro dela deve ter sido maior ainda quando aquele homem fala com ela e pede que ela lhe dê de beber. Por isso, talvez, ela não tenha tirado água e dado a ele, como é esperado da hospitalidade. Mas ela fala com o homem e pergunta a ele: como tu, sendo judeu, pedes água a mim, uma samaritana? A mulher demonstrou coragem, se atrevendo a falar com o homem. Ela sabia que os judeus se consideravam superiores aos samaritanos, assim como os homens em relação às mulheres. E conforme as regras de comportamento entre mulheres e homens, um homem que falava com uma mulher em público não era bem visto. E quando ela perguntou por que, sendo judeu, pedia água a ela, Jesus aproveitou a oportunidade para conversar com ela de coisas mais profundas. Jesus superou a inimizade que existia entre os dois povos, além de fazer com que esquecesse que estava conversando com uma mulher. O interesse de Jesus era uma nova relação entre os seres humanos, sem ódios, mas com solidariedade, e que nenhuma cultura ou crença se considerasse superior à outra. Pouco a pouco, Jesus foi revelando à mulher a sua identidade de Messias. E continuou longamente dialogando com a mulher sobre assuntos profundos de Deus, sobre os diferentes lugares de adoração, sobre a maneira de adorar, sobre a salvação e também sobre o Messias que haveria de chegar. Jesus falou com ela como se estivesse falando com um doutor da lei, a quem queria mostrar outro caminho. E a mulher, que tinha muitas reticências a esse respeito, pela sua arraigada tradição, continuou fazendo perguntas a Jesus. E Jesus foi falando a ela da novidade de vida que ele oferecia. O ponto de controvérsia entre judeus e samaritanos sobre o lugar de adoração foi abordado. Ela diz a Jesus que os judeus adoravam a Deus em Jerusalém porque diziam que somente ali Deus podia ser adorado. Mas ela, como samaritana, adorava a Deus no monte sagrado de Gerizim, como todos os samaritanos faziam. Então Jesus afirma que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, sem importar se o faziam em algum tempo específico. Jesus, como judeu, era autocrítico, como também era crítico quanto a todas as culturas e crenças que acreditavam ser verdadeiras. Verdadeiros adoradores são aqueles e aquelas
que em qualquer lugar do mundo adoram a Deus em espírito e verdade. E finalmente, Jesus se apresenta à samaritana como o Messias. Um Messias diferente daquele que era esperado pelos samaritanos e também pelos judeus. Jesus, Messias, transcende as barreiras discriminatórias, substitui o velho conceito de lei, porque ele oferece a si próprio como dom de Deus e como água viva, graça e liberdade presentes na nova vida em Cristo. E foi nesse momento do diálogo, quando Jesus se revela à mulher como Messias, que os discípulos chegam e ficam admirados por ele estar conversando com ela, com uma mulher. Mas os discípulos sabiam que Jesus, às vezes, desconsiderava as normas culturais. E como está no versículo 27, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Eles teriam ficado mais assombrados, mais admirados ainda, além de verem Jesus conversando com uma mulher, se soubessem sobre o que Jesus estava conversando com ela. A mulher então deixa o cântaro que levou para pegar água e vai para a cidade. A sua alegria era tanta, e também a surpresa causada por aquele homem judeu galileu, que ela tinha que compartilhar aquele momento. A mulher cresceu em dignidade na mesma medida em que foi levada a sério. E quando chegou à cidade, falou sobre a sua experiência com Jesus. E com certeza o seu testemunho impressionou os samaritanos, porque o versículo 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele pelas palavras da mulher. Ela foi a primeira mulher a compartilhar em sua região as boas novas de Jesus. A primeira evangelista em Samaria. Como foi possível que uma mulher, que segundo as leis, as regras, uma mulher que era discriminada e que, como todas as mulheres, não gozavam de credibilidade, tenha despertado a confiança de seus conterrâneos? Será que a experiência com Jesus, o diálogo que manteve com ele, a transformaram de tal maneira que causou uma impressão muito profunda nas pessoas, até o ponto em que os que a escutaram acreditaram na verdade de seu testemunho, no testemunho de uma mulher? As suas palavras, a sua fisionomia diferente, radiante, e a sua ousadia foram importantes para quem já a conhecia e agora a via e escutava. Assim, ela conseguiu que os samaritanos de sua cidade viessem a Jesus e falassem com ele, para que eles mesmos vivenciassem o encontro que ela havia tido. A narração termina dizendo que Jesus ficou com eles 2 dias e desta maneira eles tiveram um encontro com Jesus. Nós celebramos no dia 8 o Dia Internacional das Mulheres. E esta, entre tantas outras narrações da Bíblia, nos apresenta uma mulher sendo acolhida, valorizada e tratada com respeito e dignidade por Jesus Cristo. Lembramos e celebramos
as conquistas já alcançadas pelas mulheres nas suas vidas, nas diversas áreas profissionais em que atuam. Porém, invariavelmente, também nesta data, reafirmamos que ainda existem muitas situações que necessitam ser transformadas. Entre elas, a violência contra as mulheres, acentuada no período de isolamento da pandemia e que continua aumentando. Situações que precisam ser transformadas para que a mensagem de inclusão, valorização e respeito às mulheres que Cristo pregou e que estão na sua palavra sejam respeitadas e verdadeiramente vivenciadas. O apóstolo Paulo nos lembra de que para Jesus não existe judeu nem grego, não existem escravos nem livres, não há homens ou mulheres, porque somos um em Cristo. E nós, mulheres e homens, povo de Deus, que tem como regra de fé e vida a palavra de Deus, os ensinamentos e o exemplo de Jesus, temos o compromisso e a responsabilidade de agir dentro e fora da igreja, como Jesus nos ensinou e praticou. Que a graça, a fé e a alegria, que a bênção de Deus esteja com todas as mulheres que continuam diariamente a superar os desafios que enfrentam em suas vidas. Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir e então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir e então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais, com Cristo tristeza jamais. Recebamos a bênção do Deus Trino. A bênção do Deus Todo-Poderoso, a bênção do Deus Filho Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.